Olá, me chamo Nathan, sou analista de Growth e sou entusiasta sobre as áreas de tomada de decisão, comportamento humano e produtividade. Essas pílulas que eu estou criando através de vídeo têm dois motivos principais. O primeiro é desenvolver um pouquinho da minha didática e da minha comunicação, considerando que são coisas que eu sempre precisei desenvolver e agora estou dando uma atenção a mais para isso. E o segundo ponto é sobre quebrar alguns paradigmas que o mercado nos faz acreditar. E o primeiro ponto que eu queria trazer é sobre a produtividade. Qual é o Pareto da produtividade? Qual é o 80-20? Porque muitas vezes o mercado, a mídia, seja lá quem for, os gurus, nos fazem acreditar que a produtividade mora nos 20% ali, que realmente vão fazer efeito depois de uma grande jornada ser cumprida. Então, eu estou aqui para mostrar um pouquinho desse outro lado, né? O básico, o 80% que vai fazer a grande diferença na sua visão sobre produtividade e vai te tornar mais produtivo, porque aconteceu comigo. Eu era uma dessas pessoas que acreditava que tudo morava nos 20%. Tudo morava naqueles pequenos detalhes que nos fazem acreditar que a produtividade mora ali. E, na verdade, ela mora nos outros 80%. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é sobre o que o mundo acredita que é produtividade e o que nos é empurrado pela garganta para que a gente consuma. Então é um mercado gigante que existe e esse mercado quer empurrar pela sua garganta esses pontos de produtividade. Então são os vários modos que existem por aí, né? O modo Buda, o modo caverna, os energéticos, que são produtos, aqueles cafés especiais que são vendidos hoje, alguns fármacos que nos fazem acreditar que dentro de qualquer contexto vai nos fazer produtivo, quando na verdade são criados para contextos bem específicos e situações bem específicas. O segundo ponto é os 80% que eu falei. Ser produtivo é simples, então o que realmente importa para fazer com que você, como profissional, como pessoa, seja lá o que for, ser mais produtivo. E depois eu vou pegar esses fatores simples e mostrar como eu fiz para corrigir cada ponto, o que eu achava antes, o que realmente funciona e como eu fiz para executar esses fatores na minha rotina, no meu dia a dia. Então, o que o mundo acredita que é produtividade, o que está ali explícito na nossa cara, que é produtividade, o que muita gente acha, principalmente as pessoas que não têm tanto contexto da visão da produtividade em si. Porque se a gente for pensar, a produtividade mora no comportamento do cérebro. E quem mais sabe sobre o cérebro do que neurocientistas, pessoas que se aprofundam, dedicam a vida toda para entender melhor, estudar melhor o funcionamento do cérebro. Então, muitas vezes nós somos pegos por pontos mais comerciais do que realmente funcionais. Então, nós somos surpreendidos por produtos que nos fazem acreditar que somos mais produtivos, quando na verdade esses pontos estão com os cientistas, com os acadêmicos, são eles que sabem. Então, o que os acadêmicos falam sobre produtividade e o que é diferente do que o mundo acredita e o que esse mundo nos faz acreditar. A primeira coisa, nós achamos que produtividade é trabalhar, é estudar, é dedicar muito tempo para realizar uma tarefa, quando na verdade isso aí é um pouquinho contraditório. Quando nós dedicamos muito tempo para fazer algo, isso quer dizer que nós estamos demorando mais para fazer isso. Então, será que isso é ser produtivo? Na verdade, a produtividade é um pouco o contrário disso. É fazer mais em menos tempo. Outro ponto, só funciona à noite. Muitas pessoas falam, né? Só consigo estudar à noite, só consigo me concentrar de madrugada. E claro que existem contextos e contextos em relação a isso. Existem pessoas que vivem em lares caóticos e só conseguem se concentrar no horário que todo mundo está dormindo. Eu não estou entrando nesse ponto, tá? Eu estou entrando no ponto de que pessoas que podem estudar, trabalhar de manhã, de tarde ou à noite, escolhem a noite por acharem que elas são mais produtivas. Então, esse ponto da noite e da madrugada é muito difundido por aí. Outra coisa, devemos ser produtivos todo o tempo. Tipo assim, tudo que eu estou fazendo aqui é com o objetivo de ser produtivo, e isso é uma coisa que cada vez mais, principalmente porque os trabalhos atuais, a evolução do mercado de trabalho está sendo direcionada para os computadores e os celulares, e estamos a todo momento com eles, nos fazem acreditar que se nós estamos no celular, se nós estamos no computador, nós devemos estar sendo produtivos naquele tempo, o que acaba que também é uma falácia. E aí, para fechar, existe a bala de prata. O que seria essa bala de prata? Seria os 20% que eu falei. Estamos sempre achando que o maior
contexto da produtividade mora nessa bala de prata. Então, são os modos que procuramos, as técnicas, os energéticos, os produtos, os cafés, os fármacos. Então, existem muitas coisas que são difundidas por aí que fazem nos parecer que é onde a produtividade mora, quando na verdade ela mora em fatores que quase todo mundo consegue facilmente implementar na sua vida. Aí, claro que eu estou falando sobre vieses e contextos onde seja possível implementar. Não é muito bem aquela visão que muito se fala hoje, tipo assim, você não pode porque você não quer. Claro que existem pessoas muito ocupadas, pessoas que possuem uma rotina muito cansativa e não vou poder fazer tudo isso aqui. Mas a ideia é entender os conceitos para que dentro da realidade de cada um seja possível aplicar. Então, não sou eu querendo empurrar pela garganta que você vai precisar melhorar esses 3 pontos que eu vou falar a qualquer custo, tá? É meio que aquele paradoxo do guru investidor que diz que qualquer pessoa pode investir ali R$100 por mês, quando na verdade não é assim. Então, não estou dizendo que a qualquer custo devemos implementar esses pontos, mas entendê-los e buscar implementar dentro da realidade de cada um. A partir disso, surge a resposta daquele que eu tinha falado. Onde mora esses 80% da produtividade? Eu listei aqui 3 pontos. São 3 pontos que nós subestimamos, nós achamos que não são importantes, quando na verdade toda a importância mora neles. O primeiro ponto é o sono. Dormir nos faz funcionar. Nós temos aquela necessidade de dormir 1/3 do nosso dia, e nós passamos 1/3 da nossa vida dormindo, muito devido à necessidade de dormir. Nós fomos evoluídos como seres humanos para que uma parte do nosso dia nós descansássemos e na outra parte nós funcionássemos a partir desse descanso. Então é isso. Dormir nos faz funcionar, e quando nós não dormimos, nós não funcionamos, e quando nós não funcionamos bem, nós não produzimos. É muito simples esse ponto aqui. Então, muitas vezes achamos que produzir está muito interligado a dormir menos e produzir por mais tempo ali. Então, se eu durmo 8 horas, eu vou dormir 4. Essas 4 horas já vão me descansar e nas 20 horas que restarão do meu dia eu conseguirei ser mais produtivo. Quando na verdade é muito pelo contrário. Quando nós deixamos de dormir dentro do que é esperado para que nós dormimos, isso varia de acordo com idade, de acordo com pessoa, de acordo com individualidade de cada um, a gente deixa de ser produtivo. Então, vamos lá. O processo de dormir, quando ele não é executado da maneira correta, ele faz com que uma parte muito importante do nosso cérebro para ser produtivo, que é o córtex frontal, não funcione muito bem. E se essa parte não funciona muito bem, nós não seremos produtivos. Porém, quando nós não dormimos bem, nós não percebemos que nós estamos sendo produtivos. E esse ponto nos faz acreditar que dormir pouco nos faz ser mais. Então, o sono é essencial, dormir bem é essencial. Definição. Como saber se eu fui produtivo? É aquela coisa que eu falei. Eu estou aqui na frente do meu computador o dia todo, estou com o meu celular o dia todo e sempre acho que eu não estou sendo produtivo. Então, como saber se eu estou sendo produtivo? É olhar para definição de metas, definição de tarefas, o que você precisa fazer naquele dia, como você vai saber se está sendo produtivo, qual é a sua capacidade. Então, através dessa definição é quando você vai conseguir mensurar sua produtividade. E quando você não está fazendo isso, você está ali ao léu e você sempre vai ficar com essa impressão na sua cabeça de que você não está sendo produtivo e traz ainda mais essa necessidade de ser produtivo o tempo todo, quando na verdade ela não existe porque ela simplesmente não é possível. E também a agenda. A agenda é basicamente você terceirizar uma parte do seu cérebro que é focada em lembretes. Então vamos supor, você precisa tirar um frango da geladeira, do congelador para descongelar para cozinhar ele no almoço. Se você ficar com esse lembrete dependendo da sua cabeça, você vai ficar sempre cascateando aquilo e você vai estar processando essa informação que na verdade poderia ser terceirizada para uma agenda, para um lembrete no celular, para um alarme. Então, a agenda pode servir como extensão do nosso cérebro. Nós terceirizamos algumas tarefas relativas a lembretes e horários para que nosso cérebro consiga trabalhar de maneira mais efetiva no que ele deve trabalhar. E esse foco no que importa que nos faz ser mais produtivos. Aí, entrando em cada ponto específico e mostrando como eu consegui organizar na minha vida, eu vou começar pelo sono. Como eu regulei o meu sono. Acho que eu demorei cerca de 3 anos para conseguir regular o sono da maneira que eu queria.
E aí foi um processo árduo. Por que foi árduo? Porque no início eu sabia que eu precisava regular meu sono. Eu dormia muito tarde, acordava em cima da hora para trabalhar, e esse tempo entre o período de eu acordar e eu começar a trabalhar não era proveitoso. Então eu meio que na correria tomava café e tal, e não conseguia aproveitar esse tempo da maneira certa. E isso meio que eu sabia que me prejudicava, mas eu não sabia como começar a regular. E aí, esse é o passo a passo do que eu fiz. O primeiro passo foi entender. Uma coisa que funciona muito para mim, para tudo, é entender o funcionamento das coisas antes de implementá-las. Então, não sei se isso vai funcionar bem para você, mas quando eu entendi a essencialidade do sono na produtividade, eu passei a me interessar mais pelo tema e, consequentemente, me esforçar mais para melhorar esse ponto na minha vida. E no início eu comecei a deitar mais cedo, mesmo sem conseguir dormir. Então, hoje eu demoro mais ou menos meia hora para dormir depois que eu deito. Antes eu demorava 2, 3 horas. Por quê? Porque eu era acostumado a dormir de certa hora. Então, se eu queria dormir de 9h30 da noite e eu estava acostumado a dormir de 11, mesmo assim eu deitava às 9. Então, no início você tem esse costume, né? Esse hábito de dormir na mesma hora, e você vai ficar 2 horas ali na cama. E aí, com isso, você vai definir uma hora para acordar. Então, se eu dormia de 11 e acordava de 8, eu comecei a querer dormir, deitar às 9 para acordar às 6. E assim, eu comecei acordando às 6, comecei a ficar mais cansado à noite, e esse ciclo vai se retroalimentando e se reorganizando. Então, esse ponto de deitar mais cedo e tentar acordar mais cedo sempre ajuda. Aí outra coisa que é interessante é que isso não vai ser corrigido da noite para o dia, geralmente, tá? Existem pessoas que conseguem sim regular bem rápido o sono. Eu demorei muito, demorei 1 ou 2 anos para fazer isso, tentando. Então, eu tentava acordar mais cedo, não conseguia, e assim fui tentando, através de tentativa e erro, até chegar ao ponto que eu consegui regular. Hoje eu deito às 9, acordo 5h30, 5h15 aí. Então, acho que esse processo demorou, mas foi um sucesso no final, porque eu sempre fui tentando, testando e vendo o que era melhor para mim. E eu recomendo que você faça o mesmo, né? Tô dando aqui a ferramenta e não a fórmula. Eu criei um ritual matinal e sem milagre da manhã, tá? Milagre da Manhã é um livro aí, um livro mainstream e best-seller que fala muito sobre essa questão do ritual matinal. O ponto é, ele dá um ritual matinal padrão, o livro dá um ritual matinal padrão para que todo mundo siga aquilo, quando na verdade cada pessoa funciona de uma forma. Então, por exemplo, o livro fala sobre se exercitar antes de começar a trabalhar de fato. Hoje eu faço isso porque minha janela é muito grande, mas se eu acordar para me exercitar assim que eu tomo café ou que acordo, eu não consigo prosperar bem nos meus treinos. Isso é uma coisa que é minha. Então você tem que entender o que é que funciona para você e criar um ritual matinal. Hoje eu gosto de acordar, tomar café, ver algum vídeo besteirol, alguma coisa, e depois estudar um pouco para depois treinar, comer e começar a trabalhar. Então eu criei uma janela maior, sabendo que eu não funcionaria treinando assim que eu acordava. Então é mais entender como é que funciona para você esse ponto do ritual matinal, como você funciona melhor e implementar. E depois, alguns incrementos ao longo do dia. Então, por exemplo, eu cortei cafeína depois das 3 da tarde. Isso, claro que fez aumentar meu consumo de cafeína entre a hora que eu acordo e as 3, mas eu diminuí na janela das 3 até a hora de dormir. Então, não tomo mais cafeína depois das 3. Cochilo depois do almoço, gostava muito, também não faço. Por exemplo, hoje se eu deitar, eu não consigo cochilar mais depois do almoço. Por quê? Porque eu criei esse hábito. Então, esses pontos ajudam, mas é interessante frisar que é muito particular. Então, como você consegue organizar sua rotina de sono, como você consegue criar seu ritual matinal, quais são esses incrementos e como você consegue colocar ele no seu dia a dia. E o ponto principal aqui é que demora. Não vai ser de uma hora para outra que você vai conseguir implementar isso. Então, não desista por não ser rápido, tá? Foi o que eu fiz e depois de 2 ou 3 anos funcionou para mim. E sobre definição. E quando eu digo definição, é uma pequena definição de metas, tarefas, das coisas que você precisa realizar naquele dia que vai te ajudar a entender ou não se você está sendo produtivo. Então é como eu falei anteriormente, nós não sabemos que estamos sendo produtivos porque nós já temos uma lista de coisas que a gente deve fazer naquele dia. Então, como você vai saber se foi realmente produtivo? O que é que você precisa fazer do seu dia? Qual é a sua capacidade de realizar tarefas? E, Nathan, como é que eu vou saber tudo isso? Testando. Então, primeiro ponto, você só vai saber se foi realmente produtivo através de uma lista de coisas que você precisava fazer naquele dia, e você vai entender quantos por cento eu consegui fazer através disso. E aí, um passo para trás é definir o que você precisa fazer do seu dia, né? Então,
Uma coisa que ajuda muito, que é extremamente simples, que é uma coisa que é muito subestimada, são os checklists. Se você fizer um checklist do que você precisa fazer daquele dia, e quando vê no final de uma semana, 15 dias, um mês, vê quanto você está cumprindo daquele checklist, você vai entender a sua capacidade de realizar tarefas. Ou seja, demora, não é de uma hora para outra. Então, esse é o passo a passo para que você consiga definir suas metas. Você precisa definir o que você precisa fazer do dia, precisa passar um tempo entendendo se você tem essa capacidade de realizar o que você define e depois você vai organizando de acordo com o tempo. Então você vai fazer um mês tentando fazer 10 tarefas no dia e você vai perceber que consegue fazer 8. Aí você desce para 8. E aí depois você vai perceber que ficou mais produtivo e consegue fazer mais, está sobrando tempo. E aí você sobe de novo para 10. E assim vai organizando de acordo com a sua evolução. Como eu falei, é uma coisa também mais pessoal. Então, você precisa saber o que você precisa fazer naquele dia e, a partir disso, conseguir mensurar se você está sendo produtivo ou não. Então, minha dica é checklist. Eu vou indicar um aplicativo que é o Google Keep. Ele é gratuito, é bem simples e bem interativo. Você consegue até parear com outras ferramentas do Google que todo mundo acaba usando. Então, está disponível em ambos os sistemas, tanto iOS quanto Android, e você consegue facilmente colocar checklist, colocar ali do seu dia o que é que você precisa fazer. Como eu faço hoje? Eu tenho tarefas dentro do trabalho e fora do trabalho. Um dia produtivo para mim é com base em alguns pilares, que é o quê? Que é estudar, treinar, dormir bem e trabalhar. Então, dentro do trabalho eu tenho minhas definições ali, o que é que eu preciso fazer naquele dia. E é a partir disso que eu vou mensurando se eu estou conseguindo ser produtivo ou não. E um ponto interessante é que é muito difícil ser 100% produtivo em todas as instâncias. Por quê? Porque quando você foca mais em um lado da equação, o outro acaba sendo desbalanceado. Então é mais você pegar esses pratinhos, tentar equilibrar, mas sem a neura de que você vai conseguir resolver tudo de uma vez. Então essa é a minha dica, tá? O terceiro ponto é a agenda. Então, como eu falei anteriormente, nosso cérebro, ele tem uma das funções dele, né, do nosso córtex, é lembrar, é saber que você precisa fazer tal coisa de tal hora, e a partir disso, outras funções que são bem importantes, que nos tornam mais produtivos, são meio que rodadas em paralelo com essa desses lembretes. Então, por que não terceirizar isso? É como se você tivesse um funcionário, esse funcionário tivesse 10 funções. Dessas 10 funções, você contrata outra pessoa para fazer 2 dessas 10 funções. E quando o funcionário A ele fica só com 8, essas 8 funções serão executadas com mais maestria. É basicamente o que a gente faz com o nosso córtex. Nós terceirizamos esses lembretes, essas definições de horário para a agenda e a partir disso ele vai conseguir focar em ser mais produtivo dentro de outras habilidades que ele tem, como por exemplo cognição, tomada de decisão e a parte racional do nosso cérebro mora no córtex. Então você está abrindo mão de uma das coisas que ele faz para uma agenda e essas outras funções que são extremamente importantes na nossa produtividade, que é racional, que é a própria tomada de decisão que você faz ali no dia a dia. A todo momento estamos tomando decisão, principalmente quem trabalha no meio executivo, e também a cognição, né, que é a capacidade de você conseguir fazer simultaneamente pensamento e ação ali. Então isso são coisas essenciais na produtividade. E aí, quando a gente faz com que o nosso córtex compita entre fazer isso e lembrar das coisas, a gente está tirando essa parte de produtividade dele. Então, uma agenda é essencial. E para tudo, tá? No início, você pode começar aos poucos, coisas que você tem certeza que você vai fazer. Mas depois de um tempo, você vai perceber que tudo você está colocando na agenda porque você está tirando essa carga do cérebro. Então, você terceiriza o córtex e você vai funcionar muito melhor, porque tudo vai estar bem definido. Então, nossa cabeça funciona muito bem com pré-definição de coisas, pré-definição de horários, de tarefas. E é isso que uma agenda faz. Ela pega essa parte do córtex, joga para ela e nós funcionaremos muito melhor. E um ponto importante, eu não acreditava muito nisso, tá? Eu não era muito fã de agenda, não. E quando eu comecei a tentar utilizar uma agenda paralela às minhas atividades, minha produtividade aumentou muito. Porque você não percebe, porque são pequenos incrementos, né? São juros compostos, vai crescendo pouco a pouco. Mas quando eu comparo como eu estou hoje usando a agenda e como eu organizava minhas coisas antes, eu estou percebendo um super aumento. Então,
esses são os 3 pontos que eu falei sobre produtividade. São as coisas que eu acredito que são essenciais caso você queira ser alguém mais produtivo, alguém que queira evoluir dentro do seu escopo. E os outros pontos você pode deixar para depois. Então só foca nessas outras coisas, nesses 20% que eu falei, quando na verdade você tiver esses outros 80% que foi o que eu mostrei aqui, bem organizados. Fechou?